Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo de Direito Empresarial 1. Estamos tratando das sociedades limitadas. No nosso último vídeo, falávamos das regras de administração na sociedade limitada. Eu disse a vocês que a partir desse segundo vídeo, nós aprofundaríamos esse conteúdo com algumas normas importantes relacionadas a essa estrutura de administração da sociedade limitada. Para isso, nós vamos utilizar um conteúdo que se aplica às sociedades contratuais como um todo. Essas regras que trataremos a partir de agora estão dispostas lá no 1010, 1011, 1012 do Código Civil e vão dizer para nós quem é o administrador, como ele vai gerir essa sociedade, quem não pode ser administrador, como os sócios alcançam a escolha do administrador, como é que essas soluções podem ser tomadas, como responde o administrador da sociedade limitada. Muito bem. Bom, nós já vimos que a administração pode ser realizada por um ou mais sócios. Pode ser realizada também por um terceiro fora da sociedade. Vimos que essa administração, se for realizada por todos os sócios, deverá contar então com a participação de todos os sócios para a tomada de decisões. Por exemplo, a assinatura de um contrato, a assinatura de um cheque, será exigida a assinatura de todos os sócios, se todos eles forem administradores. Vimos algumas relações com relação ao capital social e agora chegou o momento de observarmos o artigo 1010. Então vamos lá. A primeira preocupação que o legislador tem ao tratar das regras de administração é estabelecer que os sócios de uma sociedade vão tomar as suas decisões na sua administração ou em termos de administração da sociedade. E, ao fazerem isso, vão obedecer uma certa proporcionalidade do poder decisório. O que isso quer dizer? Caso os sócios tenham que deliberar sobre determinada questão do contrato, como regra geral, depois a gente vai ver casos em que essa regra não funciona, mas de maneira geral, as deliberações vão obedecer uma proporcionalidade das cotas. Isso quer dizer que aquele sócio que detenha o maior volume, o maior número de cotas, terá maior poder decisório dentro da sociedade. Aquele que tiver um maior percentual de participação no contrato social terá maior poder decisório, maior poder de diretriz, de decisão dentro da sociedade. Obviamente, os seus ganhos também serão proporcionais a essas cotas, a esses percentuais de participação que ele conseguiu obter através da integralização do capital social. Ok? Muito bem, diz o 1010. Quando por lei ou por contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Então a regra geral é essa. Nas deliberações, para a tomada de decisões, serão considerados os volumes de participação societária. Quantas cotas cada sócio tem. E aquele que detiver o maior número de cotas, o maior percentual de participação societária, a princípio vai determinar a diretriz da sociedade. Isso enquanto for deliberação dos sócios, ok? O que é importante? Nessa questão das deliberações, o legislador também vai estabelecer outras circunstâncias em que a decisão, a escolha dos sócios não se baseie somente na proporção das cotas. Nós teremos casos, por exemplo, em regra de destituição, ou em critérios de desempate, em que, em vez de olharmos para o número de cotas ou proporção de cotas, olharemos para o número de sócios. E aí não é participação no capital social, é quantidade de sócios. Mas isso vai ficar um pouquinho mais claro quando falarmos da questão ou das questões de dissolução de sociedade. Por enquanto, basta guardarmos essa regra principal. A deliberação pelos sócios na administração da sociedade seguirá, como regra,
a proporção das cotas distribuídas dentro do capital social. Conforme um sócio tenha mais participação societária, terá maior poder decisório. Ok? Muito bem. Geralmente, o sócio que detém o maior número de cotas pode, e geralmente ser administrador da sociedade. Não é uma regra legal, não há uma imposição legal, tanto que um terceiro pode ser administrador. Mas na prática, geralmente, aquele que detém maior número de cotas de participação societária acaba tomando essas decisões, porque a própria lei lhe faculta, lhe permite esse poderio na hora de tomar as decisões. Ok. O artigo 1011 estabelece o poder de diligência, o dever de probidade do administrador. O administrador, sendo sócio ou não sócio, sendo um terceiro, deverá agir com retidão na gestão da sociedade. Esse dever de probidade, de retidão, não se dá só por conta da existência da sociedade, mas por conta de toda a função social, ambiental, econômica que ela tem por trás. É necessário, então, prever que o administrador estabeleça sua administração, as suas condutas de maneira proba. Diz o artigo 1011, o administrador da sociedade deverá ter, no exercício das suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Ou seja, o legislador fez questão de dizer qual é a conduta que ele espera de um administrador. É isso que se espera. O administrador tem que ser um administrador de empresas capacitado, formado? Não necessariamente. Mas esse dever de retidão, de probidade, é um dever legal, que se for quebrado, poderá gerar a sua destituição. Ele vai poder deixar de ser administrador por manifestação dos sócios, caso descumpra, por exemplo, esse dever de probidade. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, na sequência, é importante analisarmos o que diz o artigo 1012. Vejam só. O administrador, nomeado por instrumento separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e, pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. O artigo 1012 traz para nós a previsão de um terceiro administrador, ou de um sócio que tenha sido nomeado fora do contrato social. Alguém que tenha sido escolhido pelos sócios depois que a sociedade já estava em andamento, já estava em formação. Esse artigo 1012 estabelece a necessidade de inscrição, alguns vão chamar de averbação, né? Na inscrição da sociedade, no registro da sociedade. Isso dá oficialidade, publicidade à atividade do administrador. E mais do que isso, nós vimos que enquanto não houver essa averbação, essa inscrição, o administrador responderá pessoal e solidariamente com a sociedade. Então há possibilidade de afetação pessoal do administrador antes dessa inscrição, dessa averbação junto ao órgão de registro, de maneira oficial, para consolidar essa administração. Esse então é um risco para os administradores que eventualmente não têm a inscrição da sua nomeação junto ao contrato social. Nesses casos em que a nomeação não se dá no início da sociedade, ou que há uma escolha posterior de um outro administrador por assembleia, enfim, sem haver a averbação ou a inscrição à margem do registro da sociedade. Ok? Muito bem. E aí vem o 1013 e diz o seguinte: a administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Então vamos lá. Nós temos aqui uma questão importante a ser relevada por conta de alguns fenômenos que nós temos observado na jurisprudência com relação a essa administração das sociedades. Essa regra do 1013 estabelece que a administração, se não houver indicação de um administrador, competirá a cada um dos sócios. Ok? Bom, essa é uma presunção legal.
dizendo que se o contrato nada disser, o sócio será administrador, terá uma parcela de administração. Entretanto, nós temos algumas jurisprudências, algumas decisões que estabelecem o que nós chamamos de poder decisório ou tomada de decisões relativas a determinados segmentos. Como assim, Fred? Por exemplo, no segmento tributário, é muito comum, num caso de execução fiscal, por exemplo, buscarem a desconsideração da PJ e alcançarem os sócios da sociedade. Entretanto, uma das formas de discussão dessa responsabilização pessoal se dá exatamente neste ponto de observação sobre a efetiva administração. Imaginem vocês que uma sociedade tenha lá 5 sócios, cada sócio com 20% do capital social. Entretanto, só um deles faz a administração, mas o contrato nada dizia. Ora, se houver um passivo tributário, mas houver uma divisão de tarefas entre os sócios, em que somente um sócio fica responsável pela questão da gestão tributária, os outros sócios poderão arguir isso em sua defesa, dizendo que não havia ou não, embora não houvesse essa disposição clara no contrato, que eles não exerciam o poder decisório. E isso no aspecto tributário é possível ser demonstrado. Não é fácil, mas é possível demonstrar que um sócio não tem poder decisório com relação à gestão fiscal tributária. E isso pode servir em eventual embargos à execução, que é uma espécie de defesa em execução fiscal. Então, essa divisão do artigo 1013, ela é a regra geral. Mas em alguns casos, os sócios conseguem determinar que, embora haja essa presunção legal de que a administração é de todos, na prática, não sendo, eles podem, entre aspas, se eximir dessa responsabilização como administradores. Basta que eles demonstrem que não possuem, basta como se fosse muito simples, né? Mas desde que eles comprovem que toda a tomada de decisão, que todo o poder decisório não esteve em momento nenhum daquele circuito, daquele percurso, em suas mãos. Ok? Beleza. Aí vem o 1014 e diz o seguinte: nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Então, como eu disse a vocês no comecinho desse vídeo, caso tenhamos vários sócios administradores, todos eles deverão agir em conjunto. Então, se vão fazer uma compra, todos vão assinar o cheque. Todos, Fred? Todos. São 3 sócios, os 3 sócios vão assinar o cheque. Na prática, muitos sócios acabam autorizando, passando uma procuração para facilitar essa gestão. Mas, se não houver essa procuração, os 3 sócios devem, porque senão, por exemplo, o cheque não será pago. E essa é a regra. Havendo administração por vários sócios, essa administração será conjunta. E a eficácia desses atos deverá partir somente do ato praticado em conjunto. A não ser que haja um retardamento, uma obstrução, uma demora sem justa causa que possa gerar um dano irreparável ou um perigo para a sociedade. Então, de maneira excepcional, em caso de administração conjunta, poderá um sócio suprimir a assinatura do outro, a deliberação, a participação do outro. Excepcionalissimamente. Ok? Beleza. Depois, o artigo 1015 estabelece que os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à sua gestão. Entretanto, o próprio artigo diz que os sócios podem, por exemplo, restringir essa administração. Ou seja, o administrador poderá praticar todos os atos comuns a atos de gestão, desde que não haja nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de limitação ou delimitação do seu poder por parte dos sócios. Ok? Muito bem. Bom, e quem não poderá ser administrador? Nós temos no Código Civil
no artigo 1011, parágrafo 1º, a determinação de quem não poderá ser administrador. Vamos lá? Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, que são aqueles incompatíveis, ok? Os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Então, se não pode ser agente público, também não pode exercer a administração, porque perde a sua confiabilidade. Ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. Então, essas práticas de, por exemplo, ocultação patrimonial, evasão de desvio, evasão de divisa, crimes contra o sistema financeiro, contra a economia popular, crimes contra o consumidor, crimes falimentares, essas posturas retiram daquela pessoa a possibilidade de exercer a administração em qualquer sociedade contratual. Isso porque nós sabemos da questão das sociedades contratuais serem mantidas sobre o laço da confiabilidade, da solidariedade, confiança, da afeição, não é? Recíprocas. Então, sócio ou não sócio? Tudo bem? Ótimo. Bom, pelos atos de administração que praticar, o administrador poderá ser responsabilizado junto com a sociedade. Nós já vimos isso, por exemplo, quando não houver a inscrição, né? Ou o registro à margem do ato constitutivo. Entretanto, nós não podemos fugir à regra do que nós chamamos de excesso ou desvio de poder. Sempre que o administrador realizar atos de gestão com desvio da finalidade ou excesso de poder, ou seja, excedendo os poderes que lhes foram atribuídos pelos sócios, por exemplo, né? Ele poderá ser destituído da sua função e responder pessoalmente por essas obrigações. Então, com tudo certo, com averbação e registro, caso ocorra desvio da finalidade ou excesso, abuso de poder, prática além dos atos autorizados pelos sócios, o administrador poderá responder pessoalmente pelos atos praticados, inclusive em várias áreas da atuação do direito, não só no âmbito da indenização civil, mas também no âmbito administrativo, no âmbito penal, ok? No âmbito ambiental. Então, uma série de circunstâncias vão poder gerar responsabilização pessoal do administrador, principalmente nesses casos, fora o efeito da sua destituição. Então, o administrador pode ser eleito no contrato social quando a sociedade nasce. Pode ser depois nomeado por uma assembleia, por uma deliberação dos sócios em um momento posterior. Pode ser um terceiro também escolhido entre os sócios em assembleia, em deliberação, em discussão, eleito por esses sócios depois da formação da sociedade, no curso da sociedade. Isso se dá por instrumento particular, por instrumento acessório, avulso, que não no contrato. Em qualquer circunstância, porque também pode acontecer isso com o sócio, né? Não só com o terceiro, mas em qualquer circunstância em que haja essa nomeação por ato separado, por um instrumento em separado, a regra é que esse instrumento deva ser oficializado. E a partir daí, o administrador passa a ter, então, oficialidade da sua administração perante qualquer órgão público. O Estado passa a reconhecer aquela figura como sendo a administradora daquela atividade. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo, muito bem. Depois, lá no 1011, parágrafo único, nós temos exatamente a questão do excesso de poder do sócio. E diz lá, o excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Inciso 1.
se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no próprio registro da sociedade. Então, essa questão da oficialidade está determinada no parágrafo único, inciso 1. Inciso 2. Provando-se que era conhecido, que era do conhecimento de terceiro, ou seja, que essa gestão, que pode ser fraudulenta, que pode ser com excesso, que pode ser desviada, seja em conluio com alguém, que alguém saiba dessa prática. E terceiro, tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios, ou seja, desvio da finalidade. Então, basicamente, essas razões de destituição da administração estão, então, nesse parágrafo único, nesses incisos 1, 2 e 3. Ok? Depois, na sequência, vamos falar aí da questão dessa responsabilidade que acabei de tocar com vocês. Mas acho que o mais importante da administração está nesses artigos para nós neste momento. Ok, pessoal? Muito bem, então, com isso nós encerramos esse assunto da administração da sociedade limitada. No nosso próximo vídeo vamos falar de mais um assunto importante para continuarmos esse aprofundamento nesse conteúdo que é, como eu disse, bastante relevante. Tá ok? Um grande abraço, pessoal, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.